Bom dia, senhoras e senhores, mais um projeto de produção profissa no ar com Carlinha Navarro falando sobre produção cultural, falando como você fazer o seu evento do zero. Vamos ver como é que se faz um evento cultural sem passar perrengue, ou pelo menos passando pouco perrengue, porque perrengue é legal para a gente ter história para contar depois, né? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre como é que a gente distribui as funções para cada membro da nossa equipe. Como é que a gente determina quem vai fazer o quê para poder a gente se encontrar aí nesse negócio de montar evento cultural, tá? Primeiro, vamos começar como eu sempre gosto, conceituando, tá? O que eu estou chamando aqui de funções ou demandas em um evento cultural? Bem, eu estou entendendo aqui que função ou demanda é qualquer coisa que precisa de uma ação para ser realizada, certo? Assim, a gente fica sabendo exatamente quem é que vai fazer aquela ação, certo? Isso é uma coisa muito importante para a gente começar a pensar no nosso evento cultural, a gente identificar quem vai fazer o quê, tá? E por que eu devo entender como é que eu vou distribuir essas funções? Bem, vamos lá. Seguinte, quando a gente vai fazer um evento, a gente vai identificar que tem um monte de coisa para ser feito, mais do que o que você imaginava, certo? A gente precisa parar e olhar para tudo que vai precisar acontecer. Eu falei sobre isso, inclusive, na live de ontem. Eu estou até complementando a live de ontem. Gente, meus óculos estão imundos, eu não estou enxergando aí. E aí, a gente precisa enxergar tudo que vai acontecer. E uma coisa que eu sempre falo aqui, a gente precisa montar um checklist, ou seja, a gente precisa identificar quais são as funções e a gente precisa determinar um responsável por cada função, certo? Se a gente fizer isso, determinar um responsável, conseguir enxergar todas as funções e demandas que o evento tem, conseguir enxergar quem são os responsáveis por cada função daquela, por cada demanda daquela, a gente praticamente aprontou o nosso evento cultural, tá? Isso é realmente um passo muito, muito importante. E aí, na hora que eu vou determinar quem vai fazer o quê, é muito importante eu levar em consideração a vocação da pessoa, vê mesmo? Pois é. A vocação, o conhecimento que a pessoa tem, a vivência que ela já tem, isso vai te ajudar muito e vai te poupar muito tempo na hora de distribuir essa função, né? E também vai garantir que você faça uma entrega profissional do seu evento cultural. Beleza? Bom dia, Marcelos, bem-vindo. Vamos conversar. Seguinte, o esquema aqui é o seguinte, deixa eu te explicar. Eu sempre trago um tema, tá? Você pode ir perguntando aí do chat, mas se você quiser conversar comigo, ou seja, se você tiver perguntas para me fazer e quiser me perguntar ao vivo, enfim, quiser conversar um pouco sobre produção cultural comigo, só avisa aqui nos comentários que eu te chamo. Ontem eu conversei com o Vini, foi super legal, ele estava cheio de dúvida com relação a conhecimento, ele queria saber como é que ele faz para se instruir, para fazer um evento cultural bacana, sem muito estresse, sem muito perrengue. E ontem eu conversei com ele sobre isso aqui. Então, se você tiver algum tema que quiser conversar comigo, vem aqui que a gente bate esse papo, vai ser massa. Tá legal? Só avisa aqui nos comentários, beleza? Então vamos lá. Hoje eu estou falando sobre como distribuir as funções no meu evento cultural. Falei um pouco agora que eu preciso distribuir essas funções, né? E para distribuir essas funções, o ideal é que eu leve em consideração a vocação da criatura que está trabalhando comigo e também a vivência que ela já tem, porque isso vai fazer com que as coisas fluam mais rapidamente, né? Por que isso interfere no meu resultado? Porque quanto mais conhecimento a pessoa tem sobre aquela área, menos você vai perder tempo explicando, mais autoridade a pessoa vai ter, né, para resolver as questões mais básicas, para resolver coisas que ela não vai ficar te demandando tanto. Então, se ela já tem conhecimento naquela área, o legal é você colocar realmente uma pessoa, distribuir as pessoas
pelo que elas gostam e pela experiência que elas já têm. Assim você vai realmente poupar muito tempo do seu evento, tá? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer de fato é entender quais são as demandas, né? Percebendo primeiro quais são as demandas, né? Quando você conseguir enxergar todas essas demandas, você vai entender o que cada membro da equipe se encaixa melhor, onde cada membro da equipe se encaixa melhor, certo? E aí, quando você for distribuir, você presta atenção, né, no que a pessoa fala que gosta e tal. Marcelo está falando uma coisa aqui, peraí. Bom dia, estou atualmente estudando sobre como ser um compositor. Mesmo assim, tenho alguns projetos, por isso estou aprendendo contigo, ouvindo. Massa, Marcelo, fica por aqui. Você está fazendo uma coisa muito importante e que é raro acontecer, porque os artistas normalmente, né, músicos, compositores, enfim, pessoas com quem eu trabalho há mais de 20 anos, eles se preocupam muito com a formação artística deles, mas eles se preocupam pouco com a formação deles de produção, de comunicação, né? A pessoa, não adianta você fazer a música, pegar e botar na gaveta, né? Não é bem para isso, né? Que a gente está fazendo música, está fazendo arte. O ideal é fazer a música e criar uma estratégia para que essa música consiga circular. Eu fui durante 8 anos produtora exclusiva do Quinteto Violado e a gente sempre falava assim, a gente faz um disco, mas depois que a gente faz esse disco a gente tem que trabalhar o disco. O que significava trabalhar o disco? Significava que a gente tinha que divulgar esse disco ao máximo, tanto em gravadoras, né? Muitas vezes a gente fazia o disco e depois a gravadora comprava o disco pronto. Isso funcionava bem. E então a gente tinha que divulgar o disco, para o grande público e a gente fazia o show do disco. E aí a gente fazia um trabalho de divulgação do show do disco. E isso fazia com que o disco em si, né, as músicas, fossem mais trabalhadas mesmo, né? Tipo, letra música em novela, essas coisas, porque essa música vinha sendo trabalhada em eventos, né? Saindo na imprensa e dava esse corpo, sabe? Porque o artista, ele tem aquele desejo de criar, e ele não entende que não adianta somente você criar. Você precisa criar, mas você precisa fazer com que isso chegue nas pessoas, né? E você precisa encontrar o caminho para isso chegar nas pessoas. Então, se você fizer 22 músicas por semana, não vai fazer de você um artista mais conhecido ou um artista com maior projeção, né? Que é o que você espera. E um artista que consiga tirar o seu sustento da sua arte, né? Então, você está fazendo uma coisa super certa. Está estudando composição, mas está também olhando para o lado da produção, né? Se preocupando em como é que você vai apresentar a sua arte. Super, super importante. Parabéns aí pela iniciativa e fica aqui com a gente para você saber bem direitinho. Hoje eu falando aqui sobre como a gente distribui as funções para a nossa equipe, tá? Se tiver mais questionamentos, mais dúvidas, bota aí e se quiser conversar, me chama. Seguinte, vamos lá. Deixa eu ver o que eu me perdi. Sim, já me achei. Tá, eu tava falando aqui que quando a gente identifica quais são as funções no nosso evento cultural e tal, aí a gente vai distribuir com relação à vocação. Eu queria trazer um exemplo para vocês. Eu tenho uma parceria já de muitos anos com uma grande amiga chamada Cristiane Galdino, que a gente se encontrou, assim, a gente já era velhas conhecidas de faculdade e tal, e aí a gente se encontrou depois nesse universo da produção cultural. Ela é produtora do Mágico Rafa Santa Cruz, e eu fui assistir um espetáculo deles e tal, e aí ela me convidou para trabalhar. Foi uma coisa que deu super certo, mas aconteceu uma coisa massa com a nossa parceria. A gente se conhecia muito,
pessoalmente, mas a gente não se conhecia profissionalmente. Então, devagar, a proporção que o tempo foi passando, a gente foi identificando uma coisa. Eu adoro executar projetos. Eu adoro botar a mão na massa, acordar cedo, chamar a galera, ficar até tarde. Enfim, eu gosto disso. E ela gosta e faz maravilhosamente bem. Ela gosta de elaborar projetos e fazer mais a parte de textos. Ela é jornalista. Então tem um texto assim, né, que vem de peito sem dente pra careca. É impressionante. E aí a gente foi se juntando e naturalmente a gente acabou distribuindo essas funções assim. Por exemplo, se a gente vai elaborar um projeto, ela faz a parte de texto, toda a parte de texto, e eu faço a parte de planilha e junto papel, né? Os anexos e tal. E isso tem funcionado muito bem, porque ela faz a parte que ela gosta de fazer, eu faço a parte que eu gosto de fazer e fica tudo certo, né? E aí é legal quando você encontra na sua equipe essa, como é que eu digo, essa distribuição, né, que dá certo, essa fórmula, digamos assim. Quando você encontra a química, né? Como é que funciona essa química aqui? Quando você encontra isso, nossa, é muito, muito bom. Eu encontrei isso com o Cris, por exemplo, né? E isso, gente, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Isso é uma coisa que acontece a partir de observação e principalmente do que a gente conversa, das coisas que a gente diz. Então é super importante você manter uma conversa com a sua equipe. Eu estou fazendo uma força danada para falar hoje. Aqui em Recife está acontecendo uma coisa muito estranha. Está frio, porque ontem deu 21 graus. Aqui não existe 21 graus em Recife. Aqui é 30, varia entre 30 e 35, 21 tá nevando praticamente, né? Então assim, eu tô toda obstruída, todo mundo da casa tá assim. E eu tava vendo na internet que todo mundo do Recife tá assim, né? Descongestionante nasal, que delícia! E eu tô fazendo muita força para falar, eu acho que porque eu tô toda obstruída aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Uma coisa que eu aprendi nesse caminho foi o seguinte: a gente nunca tá sozinho, né? A gente nunca tá trabalhando sozinho. E aí, eu gosto de aproveitar os técnicos que chegam perto de mim. Vou dar um exemplo bem lindo, por sinal. Tem um cara que eu adoro, que se chama Júnior Evangelista, que ele é técnico de som, certo? Aí, assim, eu comecei a trabalhar com ele porque trabalhava com orquestra, ele já fazia umas coisas para orquestra e tal. Oh, danou-se! Marcelo está falando que em Catende deu 18 graus. Pois é, menino, não tá normal não, isso não. E eu tô aqui, ó, com cobertor no colo. Eu tô com frio. Desculpa, voltando. Depois do intervalo. Voltando. Júnior Evangelista é um técnico de som, tá? Eu comecei a trabalhar com ele porque ele já fazia uns trabalhos para orquestra e aí me indicaram o nome dele para fazer a sonorização para a orquestra. Aí eu digo, beleza, show de bola, vou fazer. E aí, o que foi que aconteceu? Com a proporção que a gente foi trabalhando juntos, eu fui percebendo que Júnior não era simplesmente o cara que apertava os botões da mesa de som. Ele era um cara muito inteligente, ele é muito inteligente, passando dos limites, e um cara que tinha uma visão muito mais ampla de todas as necessidades técnicas da orquestra. Então, o que eu passei a fazer? Agora, Júnior virou o meu parceirão, assim, que eu troco uma ideia com ele, tô com dúvida ou tô precisando montar um projeto de repente, eu ligo para ele e falo, Júnior, como é que a gente destrincha essa questão aqui? Porque ele tem uma visão muito diferente, né? Claro, uma visão técnica, de experiência, né? Enfim, de conhecimento que eu não tenho, né? E aí, a minha dica para vocês é, a gente sempre está cercado de técnicos, de pessoas que estão trabalhando o tempo todo nesse ambiente. Então,
Quando você conversa com essas pessoas e traz essas pessoas para dentro da sua equipe, você está construindo uma equipe riquíssima, você está construindo uma equipe muito preciosa, porque você está trazendo para perto de você especialistas. Então imagine você ter na sua equipe especialistas, né? Parece coisa de gente rica, né? Nossa, isso aqui é coisa de quem tem muito dinheiro, mas na verdade as pessoas já estão ali do seu lado, entendeu? Então, o meu conselho para você é aproveite os técnicos que estão te cercando para fazer com que eles de fato integrem a sua equipe e não só sejam simplesmente um técnico contratado ali que vai fazer um evento, uma participação pontual. Eles têm condição de tornar a sua equipe muito mais rica, entendeu? Então, o meu conselho é esse: aproveite os técnicos que estão te cercando. E outra coisa, preserve quem deu certo e promova se você puder. Exemplo, tem um cara que trabalha comigo até hoje, eu nem sei há quanto tempo, mas sei lá, deve ter uns 20 anos que trabalha comigo. 20 não, mas uns 15 com certeza. Que se chama Edivan, que eu digo que ele é o predestinado, porque ele é Edivan da van, né? Ele trabalha comigo há um tempão. Alguém me indicou, eu estava precisando de alguma coisa para o Quinteto Violado, se eu não me engano. Alguém me indicou ele, porque a pessoa que fazia transporte para a gente não podia fazer nesse dia. Alguém me indicou e eu achei o trabalho dele assim incrível. Gente, serviço é gente. O cara pode ter o melhor carro do mundo, se ele não tiver um bom serviço, eu não quero, porque atrapalha. Já aconteceu, sabe o que, gente? A gente viajando com orquestra, fazendo turnê, ou seja, indo para várias cidades. Já aconteceu da gente voltar em Recife para devolver o motorista para a empresa. A gente voltou em Recife, trocou o motorista e continuou a viagem, porque aquele motorista não dava pra gente. Serviço é gente. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando você encontra alguém que presta um bom serviço, se segure. E Edivan é um desses. Ele tem um serviço assim irretocável. Ele faz qualquer coisa para que tudo corra bem e seja perfeito. E aí, o que foi que aconteceu com o Edivan? Edivan deixou de ser o cara da van, o cara que alugava a van, e passou a ser o cara do transporte. Então hoje, qualquer questão de transporte que eu precise, qualquer, desde ônibus até carro particular, eu quero alugar um carro particular, de A a Z, Edivan resolve para mim, qualquer coisa. E isso é massa porque, primeiro, porque eu sei com quem, eu tenho com quem contar, entendeu? Devagarzinho você vai fortalecendo essa relação. Hoje, ele é meu amigão, assim, uma pessoa que eu amo muito. Pessoa mesmo querida do coração, de verdade, assim, sabe? E é muito lindo a gente ganhar esses presentes de amizade. E hoje, assim, eu sei que qualquer coisa que eu precisar de transporte, ele vai resolver. Se eu precisar de uma bicicleta, ele vai resolver. Se eu precisar de um jatinho, ele vai resolver. Eu não me preocupo com relação ao transporte, porque ele resolve tudo. E isso é massa. E isso é uma coisa que só acontece se você permitir. Isso é uma coisa que só acontece se você alimentar. Se você for alimentando, for permitindo, você vai se espalhando, entendendo até onde você pode ir com relação a essa parceria, entendeu? Então, eu ligo para ele e digo: Edivan, estou precisando transportar tantas pessoas para tal lugar, como é, quanto é, me diga aí, pronto. Tá tudo resolvido. Eu já descanso, já nem me preocupo. Eu sei que ele vai estar lá meia hora antes da hora que eu combinei com ele. Eu sei que ele vai estar lá com o carro limpo, organizado, perfumado, em bom estado de manutenção. Enfim, nada vai dar errado. Se você encontrar uma pessoa tipo isso, tipo um Edivan, segure, porque é uma pessoa muito preciosa e aí vai, de fato, ser integrante da sua equipe. Hoje, Edivan é parte integrante da minha equipe. Toda vez que eu preciso de transporte, eu tenho que recorrer. Isso é muito bom. E aí, entenda quem é que vai ficar responsável por cada assunto, né, por cada setor, por cada demanda e se aprofunde. Abra espaço para essa pessoa, deixe essa pessoa
demonstrar a capacidade dela. Porque às vezes a gente entrega uma função, né? Mas fica com aquele medinho, e se a pessoa não der certo, e se não der conta e tal. E aí a gente acaba deixando a pessoa amarrada, né? Ela mesma vai ficar com medo de ir mais além, de se aprofundar mais. Permita isso para ela, né? Deixa ela se espalhar um pouco para você enxergar até onde ela consegue ir. Daí você só vai enxergar de fato a capacidade dessa pessoa se você der espaço para ela crescer. Se você ficar prendendo, né? Se você ficar demonstrando para ela que não confia, que não está seguro, isso não vai ser legal. A pessoa vai ter mais medo, vai ficar de fato mais retraída e vai fazer estritamente o que você mandou e acabou. E de repente você pode estar perdendo um super talento porque você não permitiu que ela se espalhasse um pouco mais, ou que ela demonstrasse. Às vezes a pessoa é criativa com relação à logística e tal, e aí você não permite que ela te mostre essa criatividade. Deixa ela se espalhar um pouquinho, pergunta, tenta ouvir o que ela tem para te dizer, que eu acho que vai ser muito, muito, muito produtivo para o seu evento cultural ser uma coisa mais profissional, entendeu? O importante é que você escute as pessoas que estão do seu lado, porque cada cabecinha é um mundo e naquela cabecinha pode ter uma ideia que não está nessa cabecinha, apesar dessa cabecinha ter muitas ideias, entendeu? Então é muito importante você dar espaço, deixar um espaço aberto para que a pessoa consiga mostrar o que é que está naquela cabecinha criativa também. E muito importante mesmo, e que acontece com uma frequência maior do que a gente gostaria, é cuidado para não sobrecarregar as pessoas da sua equipe. A gente tem a mania de subestimar as demandas. A gente não para pensar quanto tempo a pessoa vai gastar fazendo cada coisa. Qual é o volume o volume da coisa que ela vai fazer. Eu vou dar um exemplo. O primeiro ano que eu fui ser gerente financeira do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos, gente, eu não conseguia nem piscar, nem comer, nada, porque era uma demanda, só para vocês terem noção, eram mais de 100 espetáculos em 30 dias. Cada espetáculo gerava um borderô, que é aquele documento de quando acaba a apresentação, sai um documentozinho, né, dizendo quantos ingressos vendeu, né, quanto foi que deu a bilheteria e tal. Cada espetáculo gerava um borderô lá no teatro, só que ele gerava outro borderô online. E para isso a gente tinha que juntar esses dois borderôs e fazer um terceiro borderô, que juntava todas essas informações, entendeu? Para poder dar certo, prestar contas. E aí eu tinha que prestar contas ao grupo que se apresentou, eu tinha que prestar contas à direção do festival. E fora tudo isso, eu tinha que abater o que era debatimento de imposto, de maquineta de cartão de crédito, de como se diz, de taxa da etiqueteria, enfim, eu tinha que abater tudo que tinha que abater. Às vezes, tinha despesas que era o grupo que ia pagar, ou despesas que era o festival que ia pagar, eu tinha que abater essas despesas também. Enfim, eu tinha que fazer todas as contas, né, para poder prestar contas, fazer os pagamentos todos. E aí, isso é só um pedaço. Porque fora isso, ainda tinha toda a parte de contratação, eu preciso de um transporte, de alimentação, de hospedagem, tudo era comigo. Gente, o primeiro ano foi uma coisa assim, louca. Eu não sei há quanto tempo eu faço a gerência financeira. Eu só sei dizer que agora é muito, muito mais tranquilo. Porque eu consegui mostrar para a direção do festival o tanto de demanda que tinha e como era difícil. Uma pessoa só fazia aquilo. Aí, hoje eu tenho Daniel, ele trabalha na direção do festival, né? Ele é assistente do diretor, mas ele divide mais ou menos comigo essa parte. Ele faz todos os pagamentos e me passa os comprovantes e eu faço, na verdade, o controle de tudo que está saindo. E aí sim deu certo, porque não dava tempo, era muito volume. Tinha dia de a gente fazer muitas transferências e tal, e era uma loucura total.
né? E hoje não, hoje já está bem arrumadinho, bem organizado, né? Então, a gente mesmo subestima as demandas, né? Quando eu olhei, disse, não, isso aqui dá certo, dá tranquilo para fazer. Não dava, porque só calcular todos os teatros que acontecia, tinha dia de ter assim 10 espetáculos no mesmo dia. E aí tinha que fazer o levantamento desses 10 espetáculos, o levantamento de tudo, né? De custo, de tudo. Era bem complexo, muita demanda que você fica imaginando que a demanda é tão rápida de fazer. Não, mas isso é rápido de fazer. O problema é que você tem muitos para fazer. Então, o rápido, muitas vezes, ocupa o seu dia inteiro, né? Não adianta você subestimar as demandas. Aí, qual é o meu plano agora? O que é que eu faço? Eu sempre faço o contrário agora. Eu distribuo as demandas no meu dia, superestimando as demandas. Não, isso aqui eu vou gastar tanto de tempo. E sempre o tempo que eu boto é um tempo sobrando, assim, sabe? E às vezes a gente nem sabe quanto tempo vai demorar ainda, mas a gente faz uma estimativa. Eu faço sempre sobrando tempo. Aprendi isso na minha vida, porque antes era bem difícil, bem complexo. E aí, ó, outra coisa, insistir com alguém em uma função que não está rendendo não é uma boa ideia. Então, leve em consideração sempre a possibilidade de mudança. Às vezes, simplesmente tirar essa pessoa dessa função e colocar em outra pode ser maravilhoso. E para isso é importante que a gente escute essa pessoa. É importante que a gente entenda o que ela gosta de fazer. Né? Porque você pode me perguntar assim, mas Carlinha, como é que eu sei qual é a vocação da minha equipe? Então, o tempo te mostra, né? Mas é importante você ouvir. Quando a pessoa começa a dizer assim, eu adoro, a louca, adoro fazer planilha, adoro juntar papel, colecionava papel de carta quando eu era criança, eu adoro fazer pastinha com os papeizinhos dentro, eu acho muito gostoso isso. Massa, Carlinha, vai-te embora fazer a prestação de contas, né? É bem assim que funciona. E é mesmo, gente, eu adoro juntar papel, eu adoro juntar coisinhas, eu adoro deixar tudo arrumadinho. Isso realmente facilita a minha vida na hora de fazer uma prestação de contas, porque eu gosto de olhar a prestação de contas bem arrumadinha, não fica faltando nada. Isso funciona super bem. É isso. Por exemplo, se tem alguém na sua equipe que é uma pessoa mais organizada, o ideal é que você coloque ela para funções que exigem organização. Por exemplo, juntar notas fiscais do seu evento, né? Juntar notas fiscais, você junta todas as notas fiscais, deixar tudo organizado. Isso é uma demanda importante para você saber exatamente quanto foi que você gastou no final. E se você tiver que prestar contas para alguém, você conseguir prestar contas de absolutamente tudo que saiu, né? Pegue uma pessoa que é bem organizada e bota ela para fazer isso, que vai dar certo, certo? E aí, se você colocar a pessoa na função errada, o que é que você faz? Bem, acontece muito. Mas você vai ajustando, né? Com o passar do tempo, você vai sabendo exatamente onde é que essa pessoa se encaixa. E olha, vamos lá. Tem gente que você olha e faz, rapaz, essa pessoa vale muito a pena. Ela vale muito a pena, eu só não sei ainda em que setor ela se encaixa, mas ela vale a pena. E aí vale a pena você ir ouvindo essa pessoa, você ir descobrindo onde é que ela se encaixa de fato e ir distribuindo funções para ela que sejam funções que você sabe que ela vai desenvolver legal. Agora, tem gente que não nasceu para isso, tá, gente? Tem mesmo, tem gente assim que não está vocacionado para o negócio, sabe? E aí você precisa entender que se você está fazendo isso porque você ama fazer e só, tudo bem. Você vai entender que você vai ter na sua equipe uma pessoa que não vai render os frutos que você gostaria que rendesse, tá? Então, quando você botar essa pessoa para trabalhar, você precisa botar um suporte junto, se você quiser manter essa pessoa na equipe, certo? Se você está entregando se você está entregando um trabalho que seja mais profissional, se você está sendo contratado para fazer,
E aí o ideal é que você não tenha na sua equipe uma pessoa que não vai render, certo? Porque ela vai gerar custo e novas demandas para você. Aí você tem que olhar isso com muito carinho, tem que olhar isso com olhos de muita objetividade para entender quem de fato vai se encaixar na sua equipe, tá? Porque você é a sua equipe. Quando as pessoas veem o seu trabalho, na verdade, elas estão vendo o trabalho da sua equipe. Se você colocar uma pessoa na sua equipe que não é um profissional ou que não entrega, não faz uma entrega profissional, você não vai ter aquela sensação que você quer que as pessoas tenham de que aquilo foi um serviço realizado com profissionalismo, tá? Pensa bem, pondera, porque é a sua imagem, o seu nome que está indo na frente junto com a sua equipe, tá bom? Então eu sei que às vezes o coração da gente fica meio apertadinho, poxa, mas eu queria tanto, essa pessoa é tão minha amiga, ela é tão legal, então bota ela para ser sua assistente, para ficar junto de você, lhe assistindo, no sentido de você ir demandando coisas para ela, porque ela vai estar juntinho de você, já que você gosta de estar com ela, entendeu? Não espere dessa pessoa que ela seja uma pessoa proativa, não espere que ela passe à frente ou tome a frente, desculpe, das coisas, porque isso não vai acontecer. E aí você vai se frustrar e você não pode esperar por isso, porque senão vai ficar um buraco naquela função, né? Então, se você tá com a pessoa porque quer que ela fique na sua equipe juntinho de você, bota ela para ficar juntinho de você, mas bota as outras pessoas para poder realizarem de fato os eventos que precisam ser... Os eventos não, desculpa. As funções que precisam de fato ser realizadas, tá certo? Então, resumindo tudo que eu falei hoje, seguinte, primeira coisa, entenda quem é quem na sua equipe, tá? Tente enxergar as vocações, os defeitos, as facilidades que cada pessoa tem. Tente olhar isso friamente, tente olhar isso, sabe? Fazer essa avaliação pela afinidade que a gente tem com a pessoa pode ser um risco enorme para o seu evento, tá? Cuidado aí, nesse processo. O coração costuma atrapalhar nesse processo, cuidado, tá? Então entenda que todos os eventos que você fizer são oportunidades de aprendizado. Isso é muito legal, isso mudou muito na minha vida. Na hora que eu entendi que tudo que eu estou fazendo é como se eu estivesse cumprindo uma nova meta de aprendizado. Então, isso me desobriga um pouco, ou não é que me desobriga não, mas isso tira de mim o fardo do eu sei tudo. Eu não sei tudo, eu estou sempre aprendendo. Minha mãe de 85 anos diz isso todo dia e ela tem 85 anos e ela está aprendendo todos os dias, certo? Continua aprendendo. Então, eu também tento pensar dessa forma. Cada evento que eu fizer é uma oportunidade de aprendizado. Se você vai com esses olhos de aprendiz para o seu evento, mesmo ele sendo um evento profissional, mesmo ele sendo uma coisa, como se diz, que você já domina totalmente, vá com os olhos de aprendizado, tá certo? Entenda que são as experiências que vão fazer com que tudo vá indo para o seu lugar bem certinho, tá? Então, experimente, não tenha medo de experimentar. No começo vai ser sorte, mas depois passa a ser uma escolha consciente. Mas para que isso realmente dê certo, você precisa ficar muito atento. Marcelo está falando aqui, ó. Está dizendo aqui, eu tenho um projeto de uma tour de minhas músicas autorais. Precisaria primeiro de uma profissional como você? Marcelo, o seguinte, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, é mais ou menos isso. Eu acho que os artistas eles ficam muito presos nessa ideia de que um produtor vai salvar a vida deles. E hoje, o que eu enxergo, assim, o que a vida me mostrou, é que quem salva a sua própria vida é o artista. O que eu acho que você pode fazer, o que eu acho que é bom de fazer, primeiro, você trabalhar a sua comunicação. Isso fez, inclusive, muita diferença na minha vida, eu como produtora cultural. Imagine você como artista, né?
trabalhar a sua comunicação vai fazer com que você construa uma coisa chamada autoridade. E aí, para você rodar, para você fazer uma turnê, o ideal é que você primeiro enxergue o que você quer fazer bem direitinho, né? Eu quero fazer um tour com minhas músicas autorais. Beleza, você quer ir para quantas cidades, né? Quais são as intenções? Onde você quer se apresentar? Você quer colocar isso em teatro? Você quer levar para os Sescs? Sei lá. Você precisa primeiro conseguir enxergar para onde você quer levar. Eu acho, sabe, Marcelo, que a gente tem muito essa coisa do desejo, né? Mas os nossos desejos, quando eles estão somente no campo dos desejos, eles são tão abstratos que a gente não consegue enxergar muito bem qual é o caminho que a gente tem que fazer para chegar neles. Então, quanto mais a gente conseguir transformar esse desejo abstrato que está lá no mundo dos sonhos, quanto mais a gente conseguir transformar isso num projeto verdadeiro ou numa ideia mais concreta. O que eu estou querendo dizer com ideia mais concreta? O que significa isso? Significa, ao invés de você dizer assim, eu tenho a ideia de fazer um tour com as minhas músicas autorais. Ao invés de você dizer isso, você já pensar em dizer assim, eu tenho a ideia de me apresentar em Recife, Fortaleza e Maceió. O que eu faço para me apresentar em Recife, Fortaleza e Maceió? Sei lá, estou dando uma ideia que sim, né? Pensando em que praias bonitas. Enfim, o que eu faço para me apresentar aí? O que vai determinar para onde você vai levar a sua música? É a sua aceitação? É o seu público? Né? Em que praça a sua música é mais aceita? Existe esse formato? Ou tem um edital que prevê uma circulação? Vamos botar nesse edital para prever essa circulação, entendeu? Agora, o que eu acho... Quando você pergunta se você precisa primeiro ter um profissional, como eu sou um profissional da produção cultural, eu acho isso perigoso, porque você está entregando a responsabilidade para outra pessoa. E a pessoa mais responsável do mundo pela sua carreira é você mesmo. Então, existia antes uma imagem, principalmente para músicos e compositores, né? Uma imagem de que a gravadora vai me adotar e eu vou virar agora, a partir de agora, um músico de sucesso que que as minhas músicas vão tocar no rádio, eu vou tocar no Faustão enfim, e aí eu não vou precisar fazer mais nada porque a gravadora resolve, porque, enfim, tem um produtor aí para fazer isso para mim, né? Ou um produtor me adotou e ele vai vender os meus shows, mas não é bem assim que funciona. Acho que o que funciona mesmo é quando o artista ele está à frente do seu negócio. Primeira coisa é entender que isso é um negócio. É entender que a sua música é o seu negócio, né? E para você conseguir fazer um tour, você precisa tratar isso como um negócio. Você precisa estruturar isso como um negócio. Você precisa traçar metas, você precisa entender quais são os caminhos para chegar nessas metas. Pode ser que uma das metas seja ter um produtor ao seu lado, entendeu? Mas não coloque nele a responsabilidade disso dar certo. Essa responsabilidade é muito sua também. Ele está perguntando aqui, precisa então montar a funcionalidade, crescer as músicas ao público? Eu acho isso muito importante. Quando você... fazer um tour, fazer show, colocar o show na rua, ele não é um fim, tá entendendo? Ele é um veículo. Ele é um veículo de sustento do artista e de mais divulgação da sua música. Eu acho que a gente tem que prestar atenção em qual é o seu objetivo. O seu objetivo você quer que as pessoas conheçam as suas músicas. Esse é o objetivo. Você quer que as pessoas conheçam as suas músicas e te conheçam. Você precisa enxergar qual é o objetivo da sua arte. Você quer que essa arte te sustente
Ou não, Carlinha, eu já tenho um trabalho, tenho um emprego que me sustenta, que eu gosto de trabalhar, essa minha arte, eu só quero que as pessoas escutem, só quero que as pessoas, entendeu, consumam a minha arte, mas isso não precisa ser o meu sustento. São comportamentos diferentes. Você precisa fazer essa autoavaliação, né? Então, eu acho que para você conseguir encher uma casa, você, né, falando de plateia, você precisa que as pessoas te conheçam, senão elas não vão para lá. Por isso que eu falo que antes desse tour, antes de você botar para rodar, antes de você abrir a casa para chamar as pessoas, é muito importante trabalhar a sua música, trabalhar a sua imagem. Você tem que dar às pessoas o desejo de te ver, né? Você tem a sua música, né? A sua música você consegue, por exemplo, distribuir nas redes sociais, distribuir nas plataformas digitais e tal, mas você precisa também estimular o desejo pelas pessoas estarem com você. E para isso, você tem que... como é que eu explico? Você tem que meio que reprimir uma demanda, assim, represar uma demanda, na verdade. Você tem que represar uma demanda, você tem que ir criando expectativa nas pessoas, ao ponto de chegar e dizer, eu vou para a sua cidade, você vai ter a chance de me ver. E aí, a partir desse momento, as pessoas de fato vão querer ir lá e te encontrar, de fato vão querer ir lá ficar com você. Um produtor executivo, ele vai o quê? Ele vai pegar a sua ideia e vai botar para rodar. Você precisa, antes disso, elaborar essa ideia, planejar essa ideia. Agora, um produtor executivo, ele não vai fazer com que as pessoas estejam dentro do seu espetáculo. Não vai fazer com que tenha gente na casa, entendeu? E aí você precisa, de fato, se preocupar com a sua comunicação. É muito legal ter a chance e a oportunidade de falar isso, porque eu acho que existe uma imagem aquela imagem do produtor vai me salvar, né? E existem duas funções aí bem distintas. Uma, principalmente na música, é a comunicação. Essa sua música precisa ser comunicada, espalhada, distribuída, né? E a outra é a produção que vai botar na estrada, a produção que vai fazer aquela coisa acontecer, tá? E aí existem caminhos. Existe o caminho de você chamar o público para entrar no seu teatro, existe o caminho de você entrar num edital e conseguir realizar, existe um caminho de você falar com instituições, como foi o SESC que eu citei aqui, falar com instituições que vão te dar, por exemplo, tem projetos que a própria instituição contrata 10 apresentações suas e ela mesma faz o trabalho da comunicação, né? Ela mostra para o público que já frequenta o espaço dela, ela mostra aquele artista para esse público, entendeu? E aí o público vai porque costuma ir para tudo que a instituição sugere, entendeu? E aí é massa também, é uma outra forma. Mas enfim, tem vários caminhos. Um produtor não vai salvar a vida de ninguém, mas você precisa enxergar todos os caminhozinhos. O caminho da comunicação, que eu acho que é muito, muito importante, e o caminho da produção executiva, que é muito, muito importante também. Para você começar a trilhar esse caminho da comunicação, você pode usar as suas redes sociais. E usar as suas redes sociais significa você fazer um tripé. Esse tripé é conteúdo, regularidade e distribuição. Vou explicar. O que é conteúdo? Você vai entregar para o seu público o que o seu público quer ver. Mas você não vai fazer, a sua música não vai mudar por causa do seu público, entendeu? Mas você vai mostrar a sua música, mostrar como você está compondo, você vai falar do seu dia a dia de compositor, você vai mostrar principalmente suas composições, mas você vai precisar fazer isso com regularidade. Ou seja, se você vai fazer todos os dias será, certo? Vai fazer todo dia, vai apresentar, mostrar uma música nova a cada 15 dias. Ou todos os dias você vai tocar um pouco para as pessoas. Enfim, você vai
ter uma coisa chamada regularidade, as pessoas vão saber que vão poder contar com você naquele momento. E outra coisa, o seu contato com as pessoas, ele precisa ser diário. Ele não precisa ser feito essa louca aqui que faz uma live por dia, não precisa ser isso. Mas você pode fazer uma live, 2 lives por semana, e dessas lives você tira um pedacinho, tira vários pedacinhos, mas distribui todos os dias. Todos os dias você vai postar alguma coisa, que seja um carrossel, que seja uma foto, uma música, enfim, você tocando uma música, seja lá o que for. Mas você vai alimentar essa relação, isso é uma relação, tá? E aí eu preciso dizer para você que ver o número de seguidores aumentando não significa muita coisa. O que significa muita coisa é o tempo que esses seguidores gastam com você. E às vezes as pessoas estão gastando tempo com você sem nem te seguir, entendeu? Outra coisa, rede social é tudo que você puder fazer. É Instagram, é Facebook, é YouTube, é Twitter, tudo que você puder fazer. Tudo que vai fazer a sua música crescer, tudo que vai fazer o seu negócio crescer, entendeu? E aí, feito isso, né? Tô em todas as redes sociais, tô postando todos os dias alguma coisa eu tô me relacionando com as pessoas de alguma forma. Feito tudo isso, você vai precisar distribuir. O que significa distribuir? Distribuir significa sair do orgânico. O que significa sair do orgânico? Significa furar a sua bolha. Quando você está se apresentando não, quando você está comunicando para as pessoas que estão te seguindo, você está comunicando para a sua bolha, certo? Para a sua bolha. Ai, Deus, me perdi, calma, volte. Essa distribuição orgânica, ela é muito valiosa, tá? Mas você está distribuindo somente para dentro da sua bolha. A gente fica pensando que Instagram, Facebook e YouTube são plataformas gratuitas. Não são, elas são plataformas pagas. Tá? O que ela entrega de gratuito é muito, muito pouco. Então, o que significa distribuir para a Carlinha? Para a Carlinha, distribuir significa furar a bolha. Para eu furar a bolha, eu preciso botar dinheiro, impulsionar de alguma forma, certo? E aí você vai ver quais os conteúdos que você deve impulsionar, de preferência os conteúdos que mais tem engajamento, porque as pessoas falam mais, que curtiram mais tal. Impulsiona esses conteúdos, começa impulsionando esses conteúdos. Não clica naquele negocinho assim de turbinar, tá? Você entra no Facebook Business para poder você selecionar para que público você quer distribuir isso. Porque, sei lá, se você toca jazz, velho, você tem como selecionar pessoas que são interessadas pelo público, pela música jazz, entendeu? É legal isso. E aí você impulsiona para quem de fato quer ouvir aquilo. E aí você fura a sua bolha. E aí você começa a falar com pessoas que você não conhece. Marcelo, eu não te conheço. Como foi que você veio parar aqui? Me conte, quero saber. Como foi que você veio parar aqui nesta minha live hoje de manhã? Verônica está falando aqui que é de outra área, mas está amando as minhas dicas. Ah, que bom, que ótimo. Marcelo, quero saber como foi que você me encontrou. Será que eu consegui furar a minha bolha? Pode ser que sim, hein? Se a gente está preso nessa bolha, a gente precisa furar essa bolha. E para furar essa bolha, como a gente está em plataformas que são pagas e esse é o negócio deles, eles só vão mostrar a carinha da gente se a gente botar uma graninha. E às vezes, essa graninha não é uma grana alta não, sabe? Às vezes a gente bota uma graninha mesmo, vai botando o que dá, sabe? E devagarzinho a gente vai aumentando, até porque a gente precisa entender como funciona, a gente precisa experimentar. Olha aí, Marcelo está dizendo que me achou pelo Instagram e que eu consegui sim furar a bolha. É isso. Se eu não tivesse impulsionado, Marcelo, talvez a gente não estivesse conversando aqui agora. Entendeu? É assim que funciona. E aí, mas olha que coisa boa. Antes, para fazer isso, para eu conseguir chegar em você que não me conhece, eu ia ter que pagar uma TV, eu ia ter que botar um anúncio no jornal, eu ia ter que fazer uma coisa assim.
E era muito difícil. Ele está falando aqui, gente, está dizendo assim, estou formando conteúdo e vi em você um aprendizado. Ai, que massa! Que massa! E Verônica está falando aqui, temos que estar preparados para furar a bolha. Então, é isso. E antes era caro, era difícil. E hoje, gente, é fácil e é barato, tá na mão da gente. A gente precisa mudar a nossa postura, precisa. Para mim foi um parto, né? Porque eu não era essa pessoa que falava, era o contrário. Eu era a pessoa que estava sempre nos bastidores, eu não falava com ninguém. Eu falava com a minha equipe e estava ótimo. Eu nunca era essa pessoa que estava falando para o público. Mas depois que eu entendi essa necessidade e depois que eu entendi como eu podia transformar a vida das pessoas, só com isso que eu estou fazendo com vocês, conversando, batendo um papo, vocês colocando aqui as dificuldades, e toda vez que eu falo para vocês eu aprendo mais, porque eu estou organizando, estruturando as minhas ideias. Nossa, depois que eu descobri esse poder, vocês não estão tendo noção de como minha vida mudou, não. E mudou muito, muito mesmo. E eu fico super feliz, assim, de estar fazendo turmas, sabe? De estar dando aulas, de estar ensinando o meu ofício. Isso é muito massa. E isso, gente, eu fiz com muito pouco. Eu faço, inclusive, porque é uma coisa que eu faço regularmente, mas é com muito pouco, sabe? Não é uma coisa que eu gasto milhões, mas eu boto ali uma graninha, eu dou ali uma impulsionadazinha. E aí, o conteúdo que eu estava mostrando para 10 pessoas, eu mostro para 5 mil. 5 mil é pouco dentro do universo da internet? É pouco, mas para mim tá bom. Tá ótimo. Eu conheci Marcelo, conheci Verônica, entendeu? Pessoas que eu não teria conhecido se eu não tivesse botado essa graninha lá. Marcelo está falando, eu sou até inseguro com a comunicação, então me senti bem em ouvir você. Ai, que bom, que ótimo, que maravilha. Eu vou falar mais sobre comunicação, assim, mais sobre a minha experiência de como é que eu tô fazendo, sabe? Porque assim, eu não sou especialista nisso, essa não é a minha especialidade, mas eu sei que ajuda as pessoas, né? Eu sei montar eventos, mas eu sei também que essa parte da comunicação mudou muito a minha vida mesmo, assim. E eu sei que para músicos, principalmente compositores, eles precisam furar a bolha deles, né? Cada música, cada compositor precisa furar a sua bolha para fazer com que essa música atinja mais pessoas, né? Você mostre cada dia para mais gente, para mais gente, para mais gente. Ai, gente, que conversa boa, que ótimo, apareçam sempre para conversar. É isso, Marcelo, cria a tua estratégia de comunicação, mas em paralelo a isso, você também procura editais, né, que estão abertos, e nos seus editais, por exemplo, nos meus projetos, eu costumo colocar assessoria de imprensa. E aí eu garanto um público orgânico muito bom com assessoria de imprensa, sabe? Quando eu faço os projetos e tal, sempre coloco assessoria de imprensa e isso faz com que a minha casa tenha sempre gente. Eu tenha sempre pessoas assistindo os espetáculos e tal, tem sempre boa casa, sabe? E aí devagarzinho você vai construindo isso, mas isso aqui, essa ferramenta que a gente está usando aqui hoje é muito poderosa. E acredite, as pessoas querem te ouvir falar, as pessoas querem saber como é o seu processo criativo, as pessoas querem ter intimidade com você. Elas vão se identificar pela sua música, mas também pela construção do que você faz. E isso, gente, existe uma seleção natural aqui nesse ambiente, sabe? Quando eu vejo uma pessoa parar de me seguir, hoje eu não acho bom. Antes eu fazia, meu Deus, eu não estou agradando. Hoje eu não passo por isso. Porque eu quero que esteja aqui me seguindo quem quer me ouvir. E eu sei que o mundo é enorme. Eu sei que as pessoas que falam língua portuguesa no mundo são muitas, entendeu? Então, se sair uma ou duas, não tem problema. O importante é a gente estar... o importante é ter pessoas que se interessam por isso, né? A quantidade de seguidores não interessa muito, o que interessa é o tempo que elas gastam com você, né? E aí você vai avaliar por que você quer que elas gastem tempo com você, por que você quer, qual é o seu objetivo. Avaliando qual é o seu objetivo, você vai traçar planos. E aí você vai dizer, aí é que você vai entender exatamente o que as pessoas querem saber,
que as pessoas querem ouvir de você, né? Eu tenho avaliado, no começo eu achei que as pessoas queriam que eu falasse sobre como é que eu vivo de produção cultural. Depois eu fui percebendo que, na verdade, elas somente querem saber como é que se faz a produção cultural. E não assim, eu quero viver disso. Não, eu só quero saber como é que eu faço meu evento. Por favor, me orienta com relação a isso. E é isso que eu tenho feito aqui todo dia, dizendo como é que eu faço um evento cultural sem passar tanto perrengue, né? Porque perrengue a gente vai passar, que tem que ter história para contar. Mas eu consigo fazer você construir um evento do zero, sem saber construir um evento, você conseguir fazer o seu evento cultural acontecer com tudo certinho, estou passando por todas as etapas, cumprindo todas as etapas como um profissional de fato, entendeu? Então, como eu sou profissional disso há mais de 20 anos, eu consigo dizer para vocês. E eu percebo que as pessoas querem ouvir sobre isso, né? E a Verônica está falando aqui que é muito comunicativa, mas que tem vergonha de se fazer live. Bem-vinda ao meu time. É exatamente o meu caso. Aí você faz a primeira, que fica com a mão suada e fica tremendo nervosa. Aí você faz a segunda, que também fica com a mão suada e tremendo nervosa. E a partir da terceira você vai entendendo que aquilo flui naturalmente. E, Verônica, por incrível que pareça, foi por isso que eu decidi fazer todo dia. Porque eu sou ousada, né? Eu faço live todo dia. Foi por isso que eu decidi fazer todo dia. Porque aquilo não podia ser pra mim. Estava sendo emocionalmente desgastante fazer uma vez por semana. Veja que coisa engraçada. Tava assim, eu tava me sentindo desgastada mesmo. Toda vez que eu fazia na terça-feira à noite. E eu ficava, nossa, mas essa sensação de ter que ser uma coisa incrível e, sabe, não tá sendo legal pra mim. Quer saber? Eu vou fazer todo dia agora, porque eu vou tomar café da manhã com essa galera. Eu vou simplesmente sentar, conversar aqui sobre minha vida e pronto. E é impressionante como o resultado é outro, né? Primeiro porque assim, pra mim, hoje eu acordo e oi, tudo bem, sento aqui e converso com vocês, tá de boa, né? Então, a Verônica tá falando que tinha muita ansiedade, que tem muita ansiedade, dá muita ansiedade. Por isso que eu faço todo dia. Eu não tenho mais ansiedade, tenho ansiedade zero agora, fazer live. Pra falar a verdade, eu me sinto muito bem conversando com vocês aqui. E isso, como tudo, acaba sendo prática, né? Eu já tenho a prática de conversar com vocês, depois salvar o vídeo, depois subir nas plataformas, botar capinha e tal. Eu já faço isso com uma prática danada. Mas faço porque eu sou ousada, decidi fazer. E eu acho que a vida da gente passa por decisões, né? Então acho que a gente tem que encontrar qual é o nosso conteúdo, qual é o conteúdo que interessa as pessoas, entender isso e assumir. E aos pouquinhos a gente vai trocando isso, as pessoas vão conversando com você e vão mostrando. A Verônica está falando aqui, eu costumo falar, se tá com medo, vai com medo mesmo. Então, foi exatamente o que eu fiz. Tava me tremendo todinho, mas ia. Vamos embora. Hoje eu não tremo mais não, hoje eu falo aqui com vocês de boinha, bem tranquilo. E outra coisa, sabe o que é, Verônica? Na minha cabecinha eu botei uma coisa, tudo é aprendizado. Então, por exemplo, às vezes eu ia fazer um edital, né? Escrever projeto em edital, eu ficava nervosa, com medo e tal. Depois que eu entendi que depois desse edital tem outro, depois tem outro, depois tem outro, aquilo não é a salvação da minha vida. Eu vou fazer e aprendendo. Errei nesse, no próximo eu acerto. E assim vai. Naquilo não é a salvação da minha vida, né? E a gente, com isso, a gente está sempre investindo no nosso conhecimento, né? Mesma coisa aqui. É a mesma coisa. O Marcelo falou que tem esse bloqueio também. Vai com medo mesmo, Marcelo. Procura organizar as suas ideias. Tente entender quais são os seus objetivos. Seu objetivo é mostrar suas composições. Velho, pelo menos uma vez por semana. Abra esse espaço aqui para você. Toca a tua música. Fala da tua música. Entendeu? Deixa a tua música rolar no teu feed. Bota nos stories. Bota música pra galera ouvir e devagarzinho você vai mostrando esse conteúdo. E ele falou aqui, eu tenho livros de poesia na Amazon, muitas músicas e várias sequências culturais e fico com vergonha de mostrar. Ah, meu Deus do céu, só matando, viu? Sei não. Apareça aqui mais pra gente conversar amanhã, porque agora o nosso tempo acabou.
tá certo? Mas amanhã já sabe, né? Eu tô aqui conversando com vocês sobre essas coisinhas de produção cultural, tá legal? Foi massa, adorei a conversa de hoje, já tô com saudade de vocês. Um beijo, amanhã aparece, tá? Pra gente conversar. Tchau!